Essa semana, o IFSUL está de aniversário. Lembro que daquela época da implantação do IFSUL, tu era secretário municipal de educação. Rude, conta para nós como é que iniciou essa história. E eu entendo que para falar sobre essa história é interessante pensar o que estava acontecendo no ano de 2005 no país, aqui na nossa região e em Charqueadas. Né? Não sei se tu lembra, mas em 2005 nós tínhamos uma lei ainda herdada do governo FHC que não permitia a expansão da educação profissional e tecnológica no país. Né? E com isso, em 2005, o governo Lula ele altera essa lei, e ao alterar essa lei, ele também constrói um grande programa para o país de expansão e a possibilidade, então, dos institutos, né, dos Cefetes, na época, que, como era chamado, pudesse, então, expandir, criando polos, criando unidades em outras cidades. Né? Bom, um reflexo disso foi a grande expansão que, nesse momento, então, inicia por conta deste grande programa do governo Lula. Em 1909 a 2002, nós tínhamos 140 escolas. Depois, em 2010, nós já chegamos a mais de 350 escolas federais no país. Né? O nosso país levou quase 100 anos para construir essa rede. No nosso governo, em 8 anos, quase dobrou as unidades. Por isso, Paula, que a gente observa a importância de uma política pública, mas também lembrando que a nossa região, nesse momento, havia todo um conjunto de questões que causavam uma certa frustração nos nossos projetos de educação. Nós tínhamos aqui uma escola que em 93 tinha iniciado a sua construção, mas na época ainda como primeiro grau, né, porque era anterior à EDDB, pensando numa escola que trabalhasse a questão do ensino técnico em nível de primeiro grau. Tínhamos assim toda uma frustração, também uma crise econômica, social na nossa região pela interrupção das obras da Jacuí 1, sobre a questão da Copelme parando as suas atividades, Minas do Leão também interrompendo. Então, nós tínhamos a necessidade de encontrar algum caminho que pudesse, então, alavancar um pouco mais, por meio da educação, o desenvolvimento regional aqui de Charqueadas e das cidades do entorno. Né? Então, de uma certa forma, a constituição dessa escola técnica, né, veio atender a esse conjunto de expectativas e frustrações que a região toda, naquele momento, digamos, clamava e esperava encontrar um bom caminho, né? Porque o projeto que nós construímos, aí agora já falando, né, então, de como se deu esse processo, ele foi pensado numa lógica regional, né? Obviamente, ele atende ao nosso município, ele estava adequado à nossa política municipal, mas também ele atende principalmente a uma política regional, né, de atender, enfim, as cidades da região. E lembrando, né, que naquele momento, o que acontecia no município aqui em termos de educação? Nós estávamos iniciando todo o nosso projeto político-pedagógico da escola reflexiva, que, de uma certa forma, os seus pressupostos eram coerentes com essa questão de pensar uma escola pública de qualidade, né, democrática, inserida na comunidade, com projetos que pudessem ser desenvolvidos e construídos com e para a comunidade. Bem lembrado, Rudimar, nós aproveitamos aquela obra inacabada para viabilizar a implantação do nosso projeto. Sim, justamente foi um conjunto de fatores assim que foi constituindo então essa grande proposta. Então, essa lei alterada no governo federal, toda essa organização e essa necessidade de encontrar uma alternativa para a região, né, e de uma certa forma resolver também esse problema dessa escola inacabada, que era quase como uma sucata no centro da cidade. Então essas situações todas nos levou a pensar como nós poderíamos então trazer, já que essa lei do governo Lula permitia então a expansão das unidades, né? Então, nesse momento no qual nós consultamos o Cefet de Pelotas
verificando a possibilidade de sermos incluídos no projeto de expansão deles, lembramos dessa escola inacabada aqui em Charqueadas, que poderia ser, então, uma futura sede dessa unidade, né? E, nesse momento, houve toda uma tratativa do nosso governo com o governo federal para doação de toda essa área para, então, a Federação, para o Ministério da Educação, em troca para que nesse local fosse, então, implementado o nosso Cefet aqui de Charqueadas, né? Também houve todo um movimento regional por meio de uma audiência pública. Bom, então nós tínhamos essa sinalização lá do Cefet Pelotas, do seu interesse de incluir Charqueadas no seu projeto de expansão. Tínhamos aqui, então, um espaço que poderia abrigar essa futura escola federal aqui em Charqueadas. E, naquele momento, nós achávamos que só isso bastaria. E, com certeza, com o passar do tempo, tivemos que enfrentar muitas situações, assim, foram muitas articulações, porque como nós doaríamos essa área do atual Cefet para a União, também com a garantia dessa implementação posterior, né? E houve muitas tratativas, assim, com muitas pessoas, tanto colegas, né, também outros secretários acabaram se envolvendo também, e com isso, então, ocorre um somatório de forças buscando meios, né, que pudessem garantir efetivamente a construção efetiva do projeto da Escola Federal aqui em Charqueadas. Essa audiência pública acaba acontecendo em 20 de março. Eu lembro das pessoas que vieram para essa audiência pública, né? A deputada Maria do Rosário, que era presidente da Comissão de Educação da Câmara Federal. Isso, o senador Paim, que também representava a educação nesse momento no Senado, o Eliezer Pacheco, que era o secretário profissional de Educação Profissional e Tecnologia, também o ministro interino da Educação no momento, que era o Jairo Jorge. Enfim, tudo isso organizado pela nossa administração, claro, com a participação de todos os secretários, do prefeito Jaime na época e os vereadores, né, que foram convidados. A Rosângela, o Clairton e o Dega. Exato, estavam, né, todos que nesse momento, então, era de ouvir a comunidade para que a comunidade também pudesse se pronunciar quais eram as suas necessidades e expectativas para essa futura escola técnica. Feita a audiência pública, então, na sequência, houve todos os encaminhamentos e logo depois a publicação legal da autorização, então, de funcionamento dessa escola, né? Na sequência, houve um momento também bastante importante, a vinda do ministro da Educação, Fernando Haddad, a Charqueadas para uma solenidade de inauguração da escola. Lembro desse dia com a participação, então, de muitas autoridades, lideranças políticas aqui da cidade, e eu me recordo com muito carinho do Afre, né, nosso companheiro Afre, e hoje, assim, ao lembrar de toda essa história, vejo que valeu a pena todo esse esforço, assim, porque temos hoje uma escola de referência na região e que ela impacta na transformação, enfim, da nossa cidade, das cidades da região e principalmente na transformação de pessoas que passam por essa formação, né? Lembrando que a qualidade do IFE é algo imprescindível para o desenvolvimento aqui das nossas cidades, né? E, sem dúvida, é um legado que nós deixamos, né, os nossos governos, tanto a nível federal quanto municipal. Então, temos que comemorar mesmo esses 17 anos de IFSU Charqueadas. Você que foi ou pretende ser aluno do IFSU de Charqueadas, conhecia essa história? Deixe o seu comentário e acompanhe os próximos vídeos. Vereadora Paula.